das nações, que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eu saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Irmãos, nessa noite vamos falar de um assunto muito importante, que é obediência a Deus. Essa é uma questão muito séria, irmãos, e que a Bíblia fala muito sobre obediência. Graças a Deus, nós temos muitos crentes
hoje no mundo, no Brasil, amém? Muitos crentes. Mas, irmãos, a Bíblia diz que não basta ser crente, temos que ser obedientes. Porque existe aquele grupo de crentes que dizem assim: Senhor, Senhor. Mas Jesus disse: vocês dizem Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Não adianta. E você sabe o que é que significa essa palavra Senhor? O que é que significa a palavra Senhor? A palavra Senhor, irmão, significa dono. Significa dono. Então Jesus está dizendo: olha, vocês me chamam, vocês dizem que eu sou o dono de vocês, mas vocês não me obedecem. E meus irmãos, quantas vezes nós não chamamos Deus de Senhor? A gente chama Deus de Senhor nas orações, nós chamamos Deus de Senhor nas músicas. Tem muito louvor que tem essa palavra Senhor. Já repararam? Que nos cânticos a gente fala Senhor, né? A gente fala constantemente. Mas será que Deus é o Senhor realmente das nossas vidas? Será que Ele realmente é o dono? Se Ele é o Senhor, nós vamos lhe obedecer. Amém? Então, a Bíblia fala muito de obediência. E uma das coisas que ela fala, irmãos, é o seguinte: é que a obediência é a prova maior de que nós amamos a Deus. Como é que um crente sabe se ele ama a Deus ou não? É através da obediência. Vamos ler 1 João 5,3. Porque nisto consiste o amor a Deus. Olha o que João está dizendo. Porque nisso consiste o amor a Deus. O amor a Deus consiste em quê? Obedecer aos seus mandamentos. E ele aí completa: e os seus mandamentos não são pesados. Amém? Em que consiste, irmãos, o amor a Deus? É obedecer a Deus. Se eu amo verdadeiramente a Deus, se eu digo que eu amo, eu vou obedecer a Ele. Tem um outro texto, João 14,15. Jesus mesmo disse: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Realmente vocês me amam? Jesus está dizendo. Então, se vocês realmente me amam, vocês vão obedecer aos meus mandamentos. Então, irmãos, a questão da obediência está ligada ao amor a Deus. Se verdadeiramente amamos a Deus, nós vamos obedecê-lo. Quem não obedece a Deus é sinal de que não está verdadeiramente amando a Deus. Porque se amasse, ia obedecer. Quem me ama, Jesus, obedece aos meus mandamentos. Então, a obediência é prova de que nós amamos a Deus, ou a não obediência é prova de que nós não amamos a Deus. A Bíblia também diz, irmãos, uma coisa muito séria, que sem obediência não se entra no céu. Só vai entrar no céu pessoas crentes obedientes. Isso está declarado, está escrito lá em Mateus 7:21. Um texto até que eu citei aqui, fiz referência. Nem todo, Jesus disse, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Essas palavras de Jesus são bem sérias. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor vai entrar no céu, mas vai entrar no céu aquele que faz a vontade do meu Pai. Quem quer entrar no céu aqui? Amém? Então faça a vontade de Deus, viu? Seja obediente a Ele, porque senão não entra no céu. Mas eu falei Senhor, 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 não entra. Mas fiz muita coisa para Deus lá. Não, tem que ter sido um crente o quê? Obediente. Senão não vai.
E é possível uma pessoa falar Senhor, Senhor e não ser obediente? É. Jesus está dizendo que é. É possível? É, irmãos. Uma pessoa dizer Senhor, 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 passar o tempo todo dizendo Senhor, Senhor, e ser desobediente. E daqui a pouco a gente vai ver que tem camuflagem. Tem crente que tem aparência de ser obediente e não é. Ele fica dizendo Senhor, 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 mas ele não é obediente. É o caso desses aqui que Jesus falou. Eles não vão entrar no céu. Não vão entrar no céu. Irmãos, a Bíblia diz que Deus prefere obediência do que sacrifício. Deus falou isso através de Samuel para o rei Saul. Saul, irmãos, é um exemplo de um homem que se dizia servo de Deus, mas ele tinha um problema muito sério. Ele não era obediente. As ordens que Deus dava a ele, ou ele não obedecia, ou obedecia parcialmente. E a gente vai ver daqui a pouco que obedecer parcialmente é a mesma coisa de não obedecer. E aí Deus falou para Saul, está lá em 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Olha o que Deus fala agora para o rei Saul: a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Amém? Irmãos, por que Deus falou isso para Samuel? Deus falou isso para Saul porque Deus tinha dado uma ordem a Saul o seguinte: Saul, você vai lutar contra os amalequitas, e eu quero que você destrua tudo que pertence aos amalequitas. Eu não quero nada dos amalequitas. Esse povo é um povo amaldiçoado. Eu não quero nada deles. Não, eu não quero que você poupe ninguém dos amalequitas. Saul foi para a guerra. E o que foi que aconteceu? Ele realmente obedeceu em parte a ordem de Deus. Ele destruiu muita coisa dos amalequitas, mas não destruiu tudo. O que é que ele preservou dos amalequitas? O rei, né, dos amalequitas e os melhores animais dos amalequitas. E quando Deus cobrou isso dele, ele até inventou uma desculpa. Ele disse que tinha reservado aqueles animais para oferecê-los a Deus. O desobediente, irmão, geralmente sempre tem uma desculpa por não ter obedecido. E Saul era assim. Ele inventou uma desculpa e disse assim: não, mas eu não matei os animais, eu preservei os animais melhores para oferecer a ti, Senhor. E Deus: não, eu não pedi isso. Eu disse que você tinha que matar tudo, animal, tudo. Eu não quero nada dos amalequitas. Foi aí então que Deus disse: para mim, eu prefiro obediência do que sacrifício. Então, irmãos, o mais importante para Deus é a nossa obediência. Deus quer a nossa obediência. Amém? Ele não está interessado em sacrifícios, né, em outras coisas. Ele quer apenas que nós o obedeçamos. E a obediência, irmãos, a gente repara na Bíblia que é o caminho para o sucesso. Você quer ser bem-sucedido? Obedeça. Obedeça. Seja um crente bem-sucedido através da obediência. Todos os exemplos, irmãos, de homens na Bíblia que tiveram sucesso foram pessoas obedientes. Pessoas que obedeceram a Deus. Por exemplo, Abraão. Abraão, ele foi abençoado por Deus porque ele foi um homem obediente. E Deus disse isso a ele. Deus falou para ele: Abraão, eu vou te abençoar porque você me obedeceu.
Está lá em Gênesis 22, 15 a 18, vamos ver esse texto. Gênesis 22, 15 a 18. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que eu o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. O que foi que Deus mandou Abraão fazer e ele fez? Sacrificar, oferecer o filho dele no altar. Abraão ofereceu. Na última hora Deus disse: não precisa oferecer Isaque. Eu queria ver só se você era obediente. E por causa dessa obediência, irmãos, Deus fez essa promessa a Abraão: olha, Abraão, você vai ser muito próspero, os seus descendentes serão numerosos, seus descendentes conquistarão as cidades, vou derrotar os teus inimigos, e todos os povos da terra serão abençoados por causa da tua obediência. Olha, irmãos, coisa importante. Abraão foi abençoado porque foi obediente. E Josué, o que é que Deus falou para Josué com relação à obediência? Josué 1,7, vamos ler também. Josué capítulo 1, versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha, Deus falando com Josué, tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, agora reparem, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Amém? O que é que Josué tinha que fazer para ser bem sucedido em todos os lugares? O que é que ele tinha que fazer? Obedecer a Deus, os preceitos de Deus. Deus garantiu a ele: Josué, se você me obedecer, você vai ter sucesso. E o que dizer, irmão, daquela pescaria frustrada dos discípulos? Uma noite toda pescando, não pescaram nada, não apanharam nenhum peixe. Aí pela manhã, eles voltando da pescaria cansados, Jesus fala com eles e diz assim: olha, joguem novamente a rede no mar. O que é que Pedro disse? Pedro obedeceu e os discípulos obedeceram. Eles disseram assim: apesar de não termos apanhado nada a noite inteira, mas se é o Senhor que está mandando, nós vamos jogar redes. E os irmãos sabem do resultado dessa pescaria, não? Muitos peixes foram pescados, mas por causa da o quê? Obediência. Diga para quem está ao seu lado: vamos ser obedientes e a nossa rede vai ficar cheia de peixe. Amém? Mas eu pesco onde eu quero. Esse que é o problema. Esse que é o problema de muita gente. Você não vai pescar onde você quer, você vai pescar onde Jesus mandar. Amém? Esse que é o problema, irmão. Eu pesco onde eu quero, eu faço o que eu quero, eu sou dono da minha vida. Tudo bem, Deus vai, então vai, meu filho. Eu te dei livre-arbítrio, foi para isso mesmo, para você fazer o que você quer. Mas, irmãos, não dá certo. Não progride, não avança, porque não está fazendo de acordo com a vontade de Deus. Os discípulos foram obedientes e obedeceram a ordem de Jesus, e por isso eles obteram sucesso. Eles não foram orgulhosos, porque eles podiam dizer assim: o Senhor é carpinteiro e não entende nada de pescaria, e nós somos pescadores, experientes no mar, homens do mar. Sabemos que se não apanhamos peixe de noite, quanto mais durante o dia, não vamos apanhar nada, porque os peixes saem à noite. Eles poderiam ter dito isso? Poderiam. Mas eles não eram orgulhosos. Olha, irmão, tem muito crente cheio de argumento por aí, viu? Cheio de argumento, e argumenta, e argumenta, e argumenta, e acaba não obedecendo a Deus.
Mas quem é humilde obedece e vai ter grande êxito na vida. Seja humilde, não seja arrogante. Se Deus está mandando, faça, porque Ele sabe o que é melhor para nós, para você também. Mas irmãos, a gente fica com conjecturas e com desculpas para não obedecer. Saul era assim. Saul teve uma vez lá, irmãos, que foi uma outra desobediência dele, que ele estava, né? E o exército de Israel estava indo para a guerra, o exército inimigo já estava vindo, só que Samuel ainda não tinha chegado. E antes de ir para a guerra, os israelitas sempre ofereciam um sacrifício a Deus, mas só quem podia oferecer sacrifícios era o sacerdote. Aí o que é que fez Saul? Saul pegou, irmãos, e ofereceu o sacrifício. Ele não podia, ele era rei, não era sacerdote. Aí quando Samuel chegou e perguntou: o que é que você fez? Por que você ofereceu o sacrifício? Sabe o que ele disse? O povo, os soldados estavam me apertando, estavam com medo de ir para a guerra sem oferecer sacrifício, e eles começaram aqui a me apertar, dizer que, né, que tinha, e aí eu acabei oferecendo o sacrifício. Ó, mais uma desculpa. Então Saul era assim, sempre tinha um argumento. Irmãos, obediência é também, a Bíblia fala, condição para termos o Espírito Santo. Sabia disso? Pastor, onde é que está escrito isso? Lá em Atos 5:32. Vamos ler? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Nós somos testemunhas destas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer fluir no Espírito? Então seja obediente. Porque quem quer viver na dimensão do Espírito, né, crescer no Espírito, tem que ser crente obediente, irmãos. Crente desobediente, o Espírito Santo não vai usar. Crente desobediente, rebelde. Porque o oposto da obediência, estamos falando de obediência, mas o oposto da obediência é o quê? É rebeldia, viu? O oposto da obediência é rebeldia. Então quem não obedece é rebelde. Para termos o Espírito Santo fluindo dentro de nós, temos que ser obedientes. Porque, irmãos, o Espírito Santo fala uma vez, o Espírito Santo fala duas, o Espírito Santo fala três, e você não obedece, na quarta vez ele não vai mais falar. Não foi assim com Saul? Saul desobedeceu uma vez, desobedeceu duas, desobedeceu três. Aí teve um dia que ele estava num aperto terrível, num aperreio, né, terrível, porque os filisteus vinham contra ele, e o exército filisteu era enorme, e aí ele foi consultar a Deus. O que aconteceu? Deus falou com ele? Não. Ele procurou, consultou a Deus por sonho, Urim, Tumim, e nada Deus falar com ele. Sabe onde é que ele foi parar? Sabe quem ele foi consultar? Uma feiticeira. Porque Deus não falava mais com Saul. Tenha cuidado, viu? Se Deus fala com você e você não obedece, Ele vai parar de falar com você. Aí você vai ficar, ó, aí na sua própria vontade, no seu próprio destino. Ó. Porque Deus fala uma vez, mas Deus fala duas vezes, Deus fala três vezes, aí Deus não fala mais não. Que Ele não é bobo, né, para ficar falando toda hora e a gente não ouve. Aí a pessoa fica, aí, Saul, Deus não falou mais nada com Saul. Aí ele foi consultar a feiticeira, que aí foi mais um pecado que ele acrescentou na lista dos pecados dele. Além da desobediência, ainda foi consultar a feiticeira. Isso agravou mais ainda a situação dele. Irmãos, a Bíblia fala que é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Porque tem pessoas que desobedecem a Deus porque tem medo dos homens. E obedecem aos homens e estão desobedecendo a Deus. Mas olha o que os apóstolos disseram lá em Atos 5:29.
Pedro e os apóstolos disseram às autoridades religiosas de Israel. Quando essas autoridades disseram: por que é que vocês estão falando aqui de Jesus? Nós já não proibimos vocês de falar desse nome aqui em Jerusalém? Não falem mais desse nome aqui, que a gente não quer. Olha o que é que Pedro e os apóstolos responderam. Atos 5:29. Pedro e os apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Irmãos, quando a vontade dos homens vai de encontro à vontade de Deus, quem a gente vai obedecer? Hein? A Deus. Eu vou obedecer ao meu Deus, amém? Ah, mas fulano vai cortar amizade comigo, problema dele. Vai ficar de mal, problema dele. O meu negócio é com Deus, amém? Agora, irmão, tem gente que para agradar a todo mundo, olha, e esse negócio de querer agradar a todo mundo, viu, é perigoso, viu? Diga para quem está ao seu, não queira agradar a todo mundo, não. Porque quem quer agradar a todo mundo acaba desagradando a Deus, viu? Porque tem gente assim, né? Não quer ficar de mal, não quer que todo mundo seja amigo dele, ele não quer desagradar ninguém, aí passa a mão pela cabeça, né? É aquele que não quer estar de bem com todo mundo, né? Cuidado, porque quando a gente quer agradar todo mundo, geralmente, quase sempre, a gente desagrada a Deus. Jesus, irmãos, agradou a todo mundo? Não. Jesus, não é verdade? Não. Agrade a Deus, que é o mais importante. Agrade a Deus. Se houver isso de, né? Para agradar as pessoas, você vai ter que desagradar a Deus, então não agrade as pessoas. Né? Agrade a Deus. Foi o que Pedro disse aqui, olha, é assim. Nós não, né? Nós somos obedientes às autoridades, mas nesse caso aqui a gente não vai obedecer vocês não, porque há uma ordem superior à de vocês. Vocês estão dando uma ordem para nós não evangelizarmos, mas nós temos uma ordem superior que é para evangelizar. Então, antes obedecer a Deus do que a vocês. Amém? Glória a Deus. É isso, irmão, tem que obedecer a Deus antes do que aos homens. E quem é obediente, irmãos, a Deus, ou seja, aquele que obedece a palavra, ouve e obedece, Jesus falou, é como aquela pessoa que construiu a sua casa na rocha. Ela está protegida contra as tempestades, amém? Você quer proteção contra as tempestades? Você quer ficar firme quando vierem as tempestades na tua vida? Então seja um crente obediente, porque Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra e as pratica, é como um homem que construiu a sua casa sobre veio a tempestade, né, bateram as correntes, sopraram os ventos e a casa não caiu. A casa do crente obediente não cai. Vem luta, vem prova, mas ele vai permanecer de pé, porque ele é um crente obediente. Glória a Deus. Irmãos, a falta de obediência traz castigo, viu? Efésios 5, 6. Vamos ler Efésios 5, 6. Olha o que Paulo fala, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Irmãos, o que está acontecendo hoje no mundo aí não é surpresa não, essas catástrofes, essas coisas todas que estão, tragédias. Irmãos, o povo é desobediente. E Deus está falando aqui que essas pessoas elas vivem na, não é questão de desobedecer uma coisa ou outra não, elas vivem na desobediência a Deus. Por isso, a ira de Deus, e hoje não é muito comum falar de ira de Deus, né? Se fala muito do amor, não é verdade? Mas irmãos, a Bíblia também fala da ira de Deus, viu? Deus ama, mas ao mesmo tempo Deus está irado aí com muita gente, amém? Deus está irado com muita gente. Aqui fala, a ira de Deus
para aqueles que vivem na desobediência. Então, irmão, Deus está mandando castigo. Quando a gente fala isso, irmãos, quando a gente fala isso aí pode ter sido castigo de Deus. As pessoas, castigo de Deus? Que Deus é esse? Que Deus é esse? O Deus de vocês não é amor, não? É amor, sim. Mas é um Deus de justiça. É um Deus que castiga. Castiga mesmo, irmão. E Ele pode castigar usando a natureza, né? Com um tsunami Ele pode castigar, com um terremoto Ele pode castigar. Pode sim, por que não? Se Ele castigou há um tempo atrás um povo lá que vivia na época de Noé, Ele não castigou o povo? Castigou. Castigou com o quê? Com o dilúvio. Não foi? Por que é que Deus não pode castigar agora? Não, Ele castiga sim. E Paulo está sendo bem claro aqui. Paulo está dizendo que é castigo. É castigo. Não, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas. Essas coisas quais, irmãos? Se você for ler o versículo 4, o versículo 5, o versículo 6, você vai observar que Paulo está falando de imoralidade, está falando de pecado no meio do povo. Deus está falando de coisas erradas. Aí Paulo diz assim, então ninguém os engane, pois é por causa dessas coisas, pecado, que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência, viu? Então, muita coisa, eu acredito que muita coisa que está acontecendo no mundo hoje, dessas tragédias, não é mão do diabo, não. Eu creio que é mão de Deus. É mão de Deus. É mão de Deus, viu? Algumas coisas que estão acontecendo hoje no mundo, é Deus já castigando. Até porque, irmãos, a Bíblia fala lá em Apocalipse, já ouviu falar das 7 pragas, daquilo tudo lá? Quem vai mandar? É Deus, viu? É Deus que vai mandar. Deus vai mandar peste, vai mandar epidemia, Deus vai mandar terremoto, né? É Deus que vai fazer tudo aquilo que está lá em Apocalipse. Não é o diabo, não. É Deus castigando aqueles que vivem na desobediência. Agora, onde é que está o amor de Deus, pastor? O amor de Deus está que Ele está dando oportunidade a todo mundo de se arrepender. Deus está dando oportunidade, né, de voltar-se para Ele. Olha Deus aí. Olha o amor de Deus aí, mandando a gente para o carnaval evangelizar, mandando a igreja para lá, né, no meio daquela confusão toda para pregar o evangelho. Olha o amor de Deus lá no sal da terra, né? Olha o amor de Deus lá presente. Mas, irmãos, quando o povo não quer obedecer, aí vem a ira de Deus. A ira de Deus. Irmãos, é porque muitas vezes a gente não tem noção da gravidade da desobediência. A gente acha que desobediência é um pecado leve. Não, pecado é adultério, é prostituição. Mas desobedecer a Deus assim, não fazer o que Ele manda, não é pecado não. Mas irmãos, é uma coisa muito séria. Foi por causa da desobediência, irmãos, que o pecado entrou no mundo. Foi ou não foi? Romanos 5,12. Vamos ler? Foi por causa da desobediência que o pecado entrou no mundo. Está escrito, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, que homem é esse aí que ele está falando? Adão. E como é que o pecado entrou no mundo por Adão? O que é que Adão fez? Desobedeceu a Deus. E pelo pecado entrou o quê? Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, irmãos, foi por falta da obediência que o pecado entrou no mundo. Adão desobedeceu e agora Deus tinha avisado a ele, olha, no dia em que vocês comerem desse fruto, vocês vão o quê? Vocês vão morrer. Eles não deram crédito. A serpente disse, não, vocês não vão morrer coisa nenhuma, isso é mentira dele. Chamou Deus de mentiroso. É mentira dele. Aí eles comeram. Morreram ou não morreram? Morreram. Não fisicamente, na hora não morreram, mas morreram espiritualmente. Não foi? Morreram, irmãos. Por causa da desobediência. Qual foi o pecado de Adão, irmãos? Desobediência. Foi desobediência. Ele desobedeceu a uma ordem de Deus. E por causa desse pecado, e por causa dessa desobediência, o pecado entrou no mundo. Agora, irmãos, tem aqueles que obedecem a Deus por aparência. A gente tem que ter cuidado com o fingimento, viu?
Porque, irmão, às vezes fica fingindo obedecer. Agora presta atenção, pastor, como eu quero obedecer a Deus verdadeiramente? Como é que eu vou obedecer a Deus? Primeiro, irmãos, nós temos que obedecer a Deus de todo o nosso coração, amém? Obedecer a Deus de coração. Quando eu falo de coração, o que eu quero dizer? Obedecer de maneira voluntária, com alegria, amém? Não por obrigação. Deus não quer que você obedeça a Ele como Jonas obedeceu, profeta. Como é que Jonas obedeceu? Irmãos, ele foi a Nínive, mas foi de cara amarrada. Pegou os ninivitas de cara amarrada. Saiu de Nínive com a cara amarrada. E até o final do livro de Jonatas está com a cara amarrada, reclamando da vida. Pode ler lá o último capítulo de Jonas. Está ele reclamando com a cara amarrada. Obedeceu? Obedeceu? Obedeceu. Foi a Nínive e pegou. Obedeceu. Mas, irmãos, que obediência amarrada foi aquela? Deus não quer isso não. Diga para quem está, Deus não quer esse tipo de obediência não. Foi, irmão, mas achateado. Por que ele obedeceu aborrecido? É o que a gente vai falar daqui a pouco. Porque ir a Nínive não lhe era conveniente. E tem gente que só obedece quando é conveniente. Aí obedece. Obedeço, Senhor. Amo. Mas quando Deus manda fazer uma coisa que ele não quer fazer. Jonatas não queria ir a Nínive, porque Nínive, os ninivitas eram inimigos do povo de Israel. E Nínive queria que o povo de Jonas queria que o povo de Nínive explodisse. Ele queria que Deus castigasse Nínive. E ele sabia que se ele fosse lá pregar e os ninivitas se convertessem, ele sabia que Deus iria perdoar os ninivitas. É por isso que ele não queria ir para Nínive, porque ele conhecia Deus. Ele sabia que Deus era também um Deus de misericórdia. Aí ele não queria ir. Então, irmãos, vamos obedecer a Deus com alegria, amém? Quando você estiver fazendo uma coisa para Deus, faça alegre, viu? Faça com a cara amarrada não, né? Faça alegre, né? Contente, né? Contente. Irmãos, parece que tem crentes que vêm para a igreja por obrigação, pela cara, pelo jeito. Não, irmãos, estamos aqui espontaneamente, amém? Espontaneamente. Então, não obedeça a Deus com o coração apertado, mas com alegria. Não obedeça por medo do castigo. Tem gente que tem medo do castigo. Eu tenho que obedecer porque sabe como são as coisas, né? Deus pode pesar a mão em mim, então é melhor obedecer mesmo. Bom, mas, né? Será que um pai ficaria alegre com o filho que lhe obedece por causa do medo? O que é que vocês que são pais ficariam felizes do seu filho lhe obedecer porque tem medo? Né? Ele só obedece porque tem medo. Irmãos, é uma obediência, é uma obediência que não acho que não é a mais correta, né? Você deve obedecer a Deus porque você o ama, amém? Você ama, sem questionar, viu, irmãos? Eu já falei aqui. Abraão questionou a Deus quando ele pediu Isaac. Ele podia ter questionado, né? Senhor, o Senhor está sendo incoerente. Se o Senhor disse para mim que quando nasceu Isaac, que era através desse menino que o Senhor ia gerar para mim descendência, como é que o Senhor pede esse menino? Quer que eu mate ele? O Senhor está sendo incoerente. Podia ou não podia falar isso? Podia. Mas ele questionou? Não, irmãos. Nós temos que obedecer sem questionamentos, amém? Não questione a Deus, viu? Obedeça. Deus não quer que você fique fazendo pergunta para Ele, por quê, para quê, onde, quando. Não, simplesmente obedeça. Não questione. Abraão não questionou. Isaac, me dá o teu único filho. Tá bom, Senhor.
Eu vou dar. Diz que de manhãzinha cedo ele acordou, já pegou o menino e levou para o Monte Moriá. Amém? Quando chegar no céu, deu um abraço em Abraão, viu? Que homem, viu? Que homem. Ele não... Porque, irmãos, Abraão conhecia a Deus. E quem conhece a Deus não vai questionar Deus. Amém? Ele conhecia o Deus que ele tinha. E ele sabia o seguinte, que Deus estava fazendo o quê? O melhor para a vida dele e para a vida de Isaac. Irmãos, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus não está preparando coisa ruim para você, não. Deus está preparando coisa boa. Amém? Jesus falou, qual é o pai que se o filho pedir pão vai lhe dar cobra? Misericórdia. Pai, eu quero pão. Toma, meu filho, uma serpente para você comer. Que pai é esse, irmão? Jesus diz, quanto mais eu, rapaz, eu vou dar boas coisas a vocês, amém? Então, se Deus está mandando você fazer alguma coisa, faça porque é bênção, amém? É bênção do Senhor para a nossa vida. Glória a Deus. Agora, obedeça a Deus em tudo que Ele mandar, viu? Você não pode obedecer a Deus em umas coisas e não obedecer em outras. Porque tem crente que é assim. Ó Deus, eu vou obedecer. Eu vou para a viagem missionária, porque o Senhor decide por todo mundo pegar o evangelho. Mas perdoar aquela irmã não perdoa de jeito nenhum. Aí, você quer obedecer a Deus em umas coisas e não quer obedecer a Deus em outras? Porque o mesmo Deus que diz para ir por todo mundo pegar o evangelho é o mesmo Deus que diz o quê? Perdoe teu irmão. E agora? Para a viagem eu vou, mas perdoar meu irmão não vou não. Que história é essa, irmãos? A obediência tem que ser o quê? 100%. Amém? Amém foi fraco agora. Olha, eu não estou dizendo para você não ir para a viagem para eu cuidar com ela, não. Vá, meu irmão. Talvez alguém pensando aqui já em desistir. Não, vá para a viagem. Agora, perdoa o teu irmão também. Que aí você vai para a viagem mais feliz. Amém? Glória a Deus. Vai mais feliz para a viagem. Porque, irmãos, obediência parcial não serve. Os fariseus, irmãos, é interessante. Eles obedeciam a Deus em algumas coisas e não obedeciam em outras. Quer ver uma coisa que eles obedeciam a Deus? Obedeciam mesmo, era no dízimo. Irmãos, os fariseus davam dízimo de tudo. E Jesus disse, rapaz, vocês dão dízimo de tudo. Parabéns por isso. Continuem dando dízimo de tudo. Eles davam dízimo do cominho, davam dízimo da hortelã, davam dízimo do alface, davam dízimo do tomate. Irmão, eles compravam as frutas e davam dízimo. Por exemplo, se eles comprassem 10 tomates, eles pegavam quantos tomates de dízimo? Um tomate, né? Um tomate e levava lá para o templo. Deus, está aqui. Esse tomate é do Senhor. Amém? Glória a Deus. E Jesus elogiou eles muito bem. Parabéns! Agora tem uma coisa. Vocês dão dízimo de tudo, mas vocês estão se esquecendo do amor, da justiça. Eles obedeciam parcialmente a Deus, mas coisas que eram importantes também na obediência eles não faziam. Aí o que é que Jesus disse? Vocês são hipócritas. Irmãos, obediência parcial não serve, viu? Se você estava muito alegre, eu acho que você ficou triste agora, né? Não, pastor, mas eu obedeço a Deus nisso. Só que Deus está dizendo para você, eu quero que você me obedeça em tudo. Não adianta obedecer em umas áreas. Irmãos, nessa questão não tem lei da compensação. Sabe o que é a lei da compensação? Eu não faço aqui, mas por outro lado eu faço muita coisa cá. Não é verdade? Voltando à questão do perdão e da viagem missionária. Eu não perco uma viagem missionária. Nunca perdi um impacto carnaval. Então, Deus não vai levar em conta se eu não perdoar uns 3 aqui dentro. Porque eu estou muito bom em viagem missionária. Oi? Eu sou muito bom em viagem. Eu sou muito bom no evangelismo, né? Tenho ajudado muita gente na igreja. Então, Deus vai, né? Quando chegar lá no céu, né? Juntando tudo, né? Vai, volta, tira e bota, eu passo. Não. Não é assim não, irmãos. Ou faz tudo ou não serve nada.
Entendeu? Está escrito, irmãos, não adianta obedecer 9 e errar num mandamento. Não está assim? Não está assim? Aquele menino, parecia até um menino bom, não foi aquele rapazinho rico? Ele disse: Jesus, desde a infância eu faço tudo isso aí. Não roubo, não adultero, não... O menino era bom, rapaz. Mas Jesus disse assim, ó: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Aí ele tropeçou em uma coisa. Ele era o quê? Avarento. Ele não adulterava, não roubava, mas era avarento. Aí, ó, foi desclassificado por uma coisa, uma falta. Foi desclassificado. Irmão, então não adianta obedecer em muitas coisas, mas ser desobediente em uma. Então Deus está te falando nessa noite que essa área que você ainda é desobediente, que você precisa também obedecer a Ele. Porque senão, essa que você é desobediente vai anular todas as que você é obediente. Você sabia disso? Que a desobediência numa área anula todas as outras áreas que você é obediente? Xiii, pastor, agora o negócio pegou. E pensava eu que estava bem. Mas, irmãos, a Bíblia, né, a Bíblia fala que não vai adiantar. Então vamos obedecer quando não nos é conveniente. Amém, irmãos? Jesus Cristo é o maior exemplo para nós. Ele foi obediente? Foi. E foi obediente em ocasiões, irmãos, que para ele era muito difícil ser obediente. Como por exemplo no Getsêmani. Era muito difícil para Jesus ir até a cruz. Não por causa do medo de morrer. Não, mas porque ele sabia que na cruz ele ia tomar os nossos pecados. E ele orou: Senhor, não seja feita, passa de mim esse cálice. Agora, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Irmão, às vezes obedecer não é fácil, viu? Geralmente não é fácil obedecer. Às vezes obedecer é duro, né? É muito duro. Não é verdade? Você ouvir desaforo, irmão, e ficar calado. Não dizer nada para a pessoa. Mesmo você tendo razão, você ouvir todo o desaforo. É difícil ou não é, irmão? Diga a verdade, não é? Se ouvir desaforo, ouvir coisa que não é verdade, e ficar calado, não responder na mesma moeda. Ah, irmãos, aí tem que ser crente. É ou não é? Tem que ser crente. Porque se não for, ai. Então, ó, você tem que ficar o quê? Firme. Amém? Ser obediente. Vai doer? Está doendo? Tem uma música até que fala isso, né? Está doendo, não sei o quê. É essa aí. Está doendo, está gemendo. Mas você está sendo obediente. Amém? Glória a Deus. Deus vai dar a resposta. Deus é o teu defensor. Amém? E o apóstolo Paulo, irmãos, foi um homem obediente? Foi. Ele disse o quê? Eu não fui desobediente, ó Félix, a visão celestial. Ele estava se defendendo diante do rei Félix. E ele disse: ó rei, não fui desobediente. A visão que eu tive indo para o caminho de Damasco, desde aquela visão, eu tenho obedecido a Deus, que é pregar o evangelho em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e em todo o mundo. Amém? E graças a Deus que Paulo foi obediente. É por isso que nós estamos aqui hoje, viu? É por isso que nós estamos aqui hoje. Porque ele, depois dele, outras pessoas, outros crentes, decidiram obedecer a Deus, aquela ordem: ide por todo o... Falando nisso, você está obedecendo essa ordem? Fazer discípulo todos os dias? Ide por todo mundo e fazer o quê? Discípulos. Você tá fazendo isso? Se não está fazendo, você está em desobediência, viu? Quem não faz discípulo é crente desobediente. Porque Jesus deu a ordem: ide por todo mundo e façam de todas as nações. Glória a Deus. Amém, irmãos? Irmãos,
A palavra Senhor significa dono. A Bíblia diz, irmãos, que antes de nós nascermos, todos nós éramos filhos de quê? Da desobediência. Você sabia disso? Está lá em Efésios, depois vocês podem ver em casa, Efésios 2, 1 a 3, que antes de nós nos convertermos, né? Tá? Nós andávamos nos pecados, as coisas erradas. Hoje não, hoje é diferente. Mas as pessoas hoje que desobedecem a Deus são filhos da desobediência. E Paulo diz mais lá, vimos, que um espírito maligno atua nos filhos da desobediência. Você sabia disso? Que tem um espírito maligno que atua nas pessoas que estão desobedecendo a Deus? Porque ele foi desobediente. Né? Satanás, ele foi desobediente. Ele não guardou o lugar dele no céu. Ele queria ser igual a Deus. Desobedeceu. E aí foi expulso do céu, desobediência. E Paulo fala que tem os filhos da desobediência. Irmão, se tem filhos da desobediência, é porque tem filhos da obediência. Você é um filho da obediência? Amém? Você tem que ser filho da obediência. Tem os filhos da desobediência, que são não crentes, e tem os filhos da obediência. Agora, irmãos, como eu falei, existem crentes que fingem ser obedientes, viu? Fingem ser obedientes. Eles fazem a vontade dele, dando a impressão de que estão fazendo a vontade de Deus. E alguns até dizem, não, eu estou fazendo a vontade de Deus. Mentira, está fazendo a vontade dele. E aí se esconde dizendo que está fazendo a vontade de Deus, mas não está fazendo a vontade de Deus coisa nenhuma, é vontade dele, irmão, é tudo dele. E aí ele usa uma linguagem espiritual, ele fala, ele usa até o Senhor me disse, o Senhor me revelou. Mentira cabeluda, conversa fiada, para dizer que foi, né? Ele está fazendo a vontade dele, da carne, ele quer, ele que vai, ele que... e ainda bota Deus no meio, usa Deus no meio. Irmãos, os fariseus tinham uma maneira de usar o nome de Deus para desobedecer a lei. Irmãos, aqueles homens eram terríveis, alguns deles. Eles tinham uma oferta, irmão, chamada corbã. E Jesus colocou o dedo na ferida deles. Corbã era uma oferta que era oferecida para Deus. Mas se alguém que tivesse essa oferta dissesse assim, não, essa oferta agora, eu vou ajudar os meus pais, a minha família com essa oferta. Né? E aí ele estava dispensado dessa oferta para Deus, porque ia dar oferta para a família, né? Para os pais. Aí Jesus diz, rapaz, vocês são hipócritas, porque vocês anulam o mandamento de Deus, né? Dizendo que essa oferta é o contrário, que era para a oferta para a família. E aí vocês, não, essa oferta não vai ser mais para meus pais não, vai ser oferta para Deus agora. E vocês enganam, vocês não ajudam a família de vocês, os pais, por ganância. Mas para justificar essa oferta que vocês estão tirando dos pais de vocês, vocês dizem que essa oferta vai para Deus. Mas é mentira, vocês não vão dar para Deus coisa nenhuma essa oferta. Olha, então irmãos, eles tinham um meio de ludibriar a lei, usando uma linguagem espiritual. Irmãos, é como muitos crentes fazem hoje. Não, é para Deus, mas é mentira, é para Ele. É para Ele, irmãos, não é para Deus coisa nenhuma. Então, isso aí é o que? Fingimento. Fingimento. Está lá, irmãos, em Mateus 21. Abra sua Bíblia em Mateus 21. Porque isso aqui é muito sério, viu, irmãos? Além de desobedecer, ainda bota o nome de Deus no meio para justificar a desobediência. Aí Jesus contou essa parábola, irmão, só para mostrar essa realidade, ó. A parábola dos dois filhos. Não é uma parábola muito conhecida na Bíblia, não, mas é interessante essa parábola. O que vocês acham? Mateus 21, a partir do versículo 28. Um homem tinha 2 filhos. Chegando seu primeiro, disse, filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, não quero ir. Mas depois, arrependido foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu, sim, senhor, vou agora para a vinha. Mas não foi.
Qual dos dois fez a vontade do Pai? Hein? O que disse que não ia e foi. Porque teve o que disse que ia e não foi. Ou seja, ele disse que ia, né? Disse que ia, mas acabou não indo. Agora, irmão, essa aparência de obediência não é entre os não crentes não, viu? Eu estou falando de crente. Porque não crente não tem isso não. A aparência de obediência é do crente, que aparenta ser obediente, mas não é. Não é. Então, ó, se você está nesse caso, você não vai fazer mais isso, amém? Irmãos, é melhor ser sincero. Não, eu estou fazendo é a minha vontade mesmo. É a minha mesmo. Não é de Deus não, é a minha que eu estou fazendo. Pronto, é melhor do que tentar enganar. Agora, enganar quem, irmãos? Engana quem? O que é que diz a Bíblia? É a pessoa que age assim, está enganando a quem? A si mesma. É ou não é? Porque a Deus não vai enganar, né? A Deus não engana. Ela está enganando ela mesma. Está enganando ela mesma. Então, não adianta, irmãos. Não adianta. Nós não podemos ser hipócritas, dizer que somos obedientes quando não somos. E a desobediência nossa, irmãos, anula, como eu falei, a obediência nas outras áreas. Vamos ler. Por isso que o salmista Davi, irmãos, ele fez uma oração a Deus. O que é que ele pediu lá no Salmo 51? Depois dele ter pecado. Olha o que é que ele pediu a Deus. Salmo 51, 12. Vamos ler todos juntos? Devolve-me. Davi tinha pecado com Batseba, né? Aí ele escreveu esse salmo, ele diz assim, Senhor, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. É algo que você tem que decidir na sua vida. Eu vou obedecer a Deus, custe o que custar. E quando vier uma ordem, eu não vou nem pensar. Irmão, tem gente que quando recebe a ordem de Deus, espera aí, Deus, amanhã o Senhor volta, que eu vou pensar e te dou uma resposta. Irmãos, sim, Senhor, estou aqui, amém? Não pergunte nem o que sim, for o que for, Senhor, eu obedeço. Você nem me dá detalhe. Irmãos, Abraão, Deus não deu detalhe nenhum para Abraão. Ele não disse onde era que Abraão ia, não disse nada. Você sai da tua terra e vai. Abraão foi? Foi. Porque ele era um homem o quê? Senhor, me diga primeiro aonde é que eu vou, e aí eu vou pensar se eu vou ou não vou. Rapaz, você vai ver uma coisa. Foi assim? Não, irmãos. Ele obedeceu. Amém? Então você tem que tomar uma disposição hoje. Eu vou obedecer a Deus, custe o que custar. Pode me custar um emprego, pode me custar uma promoção, pode me custar, eu vou obedecer a Deus. Dê o que der, custe o que custar, não importa o que vai acontecer, eu vou ser obediente a Deus. E aí Deus vai te abençoar grandemente. Então você vai orar, Senhor, me dá um espírito pronto a... Olha que ele diz assim, ele não diz assim, me dá um espírito para obedecer. Ele diz, me dá um espírito pronto. Você está pronto a obedecer? Agora, irmãos, vamos começar pelo que nós já sabemos. Diga, Senhor, o que eu devo fazer? Em que... Não, meu filho, comece por aquilo que você já sabe e não está fazendo. Por que você quer saber coisas novas para obedecer se não está fazendo nem as velhas? Está entendendo? Deus me revela coisas novas. Aí Deus diz assim, meu filho, não vou te revelar coisa nova nenhuma. Se as velhas que eu já te revelei, você não fez nada ainda? Aí, irmão, tem crente que fica zonzando, né? Por que Deus não fala? Por que Deus não fala? Por que eu não sinto a presença de Deus? Porque, meu filho, eu falei o que você tinha que fazer, você não fez. Então, quando você fizer o que eu estou mandando, aí eu venho de novo, te falo novas coisas, te mostro novas coisas, te dou novos sonhos, novas revelações. Amém? Mas tem que fazer o que já sabe. Então, tem coisa que você já sabe que não está fazendo, não é verdade? Então comece por essas coisas. E aí depois Deus vai te mostrar outras coisas.
Fique em pé e nós vamos orar. E você vai orar. Senhor, eu quero ser obediente. Obediente. Obedecer muitas vezes não é fácil, viu? É abrir mão do pecado, né? Daquelas amizades que tá, né? Não convém, tá tudo errado. Ah, meu irmão, aí, às vezes dói na carne, viu? Dói na carne. Mas por isso que Paulo diz, eu sacrifico a minha carne, eu esmurro o meu corpo para ser obediente. Amém? Ah, irmão, obediência não é coisa fácil não, viu? Tem coisas que Deus pede, né? Se a gente for olhar na Bíblia, não é fácil não. Construir uma arca no deserto, que esse negócio de doido. Mas constrói, não é? Ele construiu? Construiu. Ele não foi questionando, constrói a arca, rapaz, constrói. Amém? O problema de Saul era esse, viu? Se Saul fosse Noé, o que ia dizer? Senhor, né? Para que construir uma arca aqui? Ele ia inventar uma desculpa. Saul ia inventar uma desculpa se estivesse no lugar de Noé. Entendeu? Mas você hoje você não vai ser um Saul, amém? Você vai ser um Abraão na obediência. Vai obedecer. Então, feche seus olhos. Olha ao Senhor. Diga a Deus, eu quero um espírito pronto a obedecer. Obedecer a tua palavra, o que está escrito. Obedecer o que eu já sei, que eu já aprendi. Perdoar meu irmão, amar. Falar de Jesus para as pessoas. Não andar com gente que não vai me levar a lugar nenhum. Não mentir, ficar mentindo para ter uma promoção lá no emprego. São coisas que você já sabe, mas que pode ser que não esteja obedecendo. Senhor Deus e Pai, aprendemos nessa noite acerca da obediência a Deus. Nos ajuda, Deus, porque sabemos que sem obediência não vamos entrar no céu. Se não formos 100% obedientes ao Senhor, nós não poderemos, ó Deus, ver a Tua face. Ó Deus, nos ajuda, Pai. Se tem alguma área da nossa vida que ainda não há obediência, que o Senhor mostre nessa hora, que o Senhor revele. Ó Deus, queremos ser filhos da obediência. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Não queremos ser rebeldes, porque a Bíblia diz que rebelião é igual a pecado de feitiçaria. E nós não queremos ser feiticeiros, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. Não queremos ser crentes rebeldes, porque queremos ser iguais a Jesus. E Jesus era obediente. Foi obediente em tudo. Foi obediente até a morte, morte de cruz. Nos dá esse espírito de obediência, Pai. Afasta de nós todo o espírito de desobediência, Pai. Afasta de nós, tira do nosso meio todo espírito de desobediência, de rebeldia, de rebelião. Tira do nosso meio, afasta da nossa casa, tira da nossa família, tira do nosso lar, tira dos nossos filhos. Tira, Senhor, tira de nós todo espírito de rebelião, todo espírito de desobediência. Ó Deus, que sejamos como Abraão, obedientes. Tira de nós também o orgulho. O orgulho impede a obediência. Tira de nós, Senhor, tira de nós a vaidade, a soberba, porque essas coisas nos impedem de obedecer. Nos dá espírito de humildade, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Nos abençoa. Que essa igreja sempre seja uma igreja obediente ao Espírito Santo. Que ela não desobedeça as ordens que o Espírito Santo dá a ela, mas que ela seja uma igreja obediente, Jesus. Nos ajuda, Pai. Converte os desobedientes nessa noite. Transforma os desobedientes. Faz uma obra na nossa vida, Senhor. Aquelas áreas em que tem rebeldia, trata essas áreas agora, Pai. A área que tem desobediência, trata essa área da nossa vida agora, Pai. Para que possamos te chamar verdadeiramente de Senhor. Senhor, Senhor. Que possamos realmente ter o Senhor como dono das nossas vidas. Muito obrigado por essa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Fale com seu irmão e diga: vamos ser obedientes, irmãos. Vamos ser obedientes.